Bom dia, querido ouvinte, onde quer que você esteja nesse momento, qualquer que seja o horário que você esteja nos acompanhando pelo canal IBE Fortaleza ou demais redes sociais. Estamos ainda falando sobre milagres, de forma muito especial os milagres do livro de Atos dos Apóstolos, também conhecido como Atos do Espírito Santo, e temos refletido já há algum período sobre a vida de Paulo, seu ministério, as viagens missionárias, os tantos convertidos em cada cidade por onde Paulo passa, ou depois de um longo período em que ele fica discipulando, acompanhando, levantando líderes, delegando lideranças, preparando essas lideranças e agora um novo momento que se tornará uma permanente na vida de Paulo, que são as suas prisões. Capítulo 24 de Atos dos Apóstolos, nós vamos refletir hoje, quando Paulo vai ter a oportunidade da sua primeira defesa, depois que ele foi acusado pelos judeus de ser um perturbador da paz, ou amotinador de povos e também profanador do templo. Capítulo 24, a partir do versículo 10, diz: Quando o governador lhe deu sinal para que falasse, Paulo declarou: Sei que há muitos anos tem sido juiz nessa nação, por isso de bom grado faço a minha defesa. Facilmente poderás verificar que há menos de 12 dias subi a Jerusalém para adorar a Deus. Meus acusadores não me encontraram discutindo com ninguém no templo, nem citando uma multidão nas sinagogas ou em qualquer outro lugar da cidade. Nem tampouco podem provar-te as acusações que agora estão levantando contra mim. Confesso-te, porém, que adoro o Deus dos nossos antepassados, como seguidor do caminho a que chamam seita. Creio em tudo que concorda com a lei e no que está escrito nos profetas. E tenho em Deus a mesma esperança desses homens, de que haverá ressurreição tanto de justos como de injustos. Por isso procuro sempre conservar minha consciência limpa diante de Deus e dos homens. Deus havia orientado Paulo que ele deveria testemunhar dele diante de reis, diante de tribunais, diante de povos, e realmente está acontecendo isso aqui. No julgamento de Paulo, cumpriu-se cabalmente, com extensão histórica e escatológica, o que Jesus predisse aos seus discípulos: tenham cuidado com os homens, porque eles os entregarão aos tribunais e os açoitarão nas suas sinagogas. Por minha causa, vocês serão levados à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. O apóstolo das gentes, em todo o período de sua prisão e julgamento, conduziu-se com cautela, coragem e sabedoria, na convicção de que a vontade do Senhor era a sua viagem a Roma, para que ali também testemunhasse do Cristo. Como eu já citei anteriormente, as ocorrências desse julgamento deram-se em Cesareia, cidade de onde Félix, procurador romano, governou toda a Judéia, provavelmente no ano 52 a 58 depois de Cristo. Ali Paulo estava detido depois de ter sido escoltado a mando de Cláudio Lísias desde Jerusalém. Como eu já citei anteriormente, Paulo estava sendo acusado de perturbador da paz ou amotinador de povos e também de profanar o templo dos judeus. Paulo, então, se defende no seu discurso. Ele diz que sua ida a Jerusalém foi motivada pelo amor e solidariedade ao seu povo,
Depois de anos, vim trazer donativos para o meu povo e também fazer oferendas, como ele vai dizer no versículo 17, quando Paulo reitera a sua dedicação, quando ele diz: depois de estar ausente por vários anos, vim a Jerusalém para trazer esmolas ao meu povo e apresentar ofertas, refutando definitivamente que ele não estava ali nem para agitar, nem para amotinar e também jamais profanar o templo. Ele professa sua fé ao servir a Deus, seguindo o caminho, crendo no que estava de acordo com a lei e os profetas, crendo na ressurreição e tendo a sua consciência limpa, sua consciência pura diante de Deus e também diante dos homens, e também estava ali para anunciar a justiça, o domínio próprio e o juízo vindouro. Paulo então faz essa defesa e ele então, todo o capítulo 24 será essa primeira etapa de Paulo se defendendo de todas aquelas acusações grosseiras, perversas, e Paulo então vai falar das suas lutas, da sua convicção de que a vontade do Senhor era realmente dar testemunho, não só da graça, mas também do trabalho corajoso, perseverante, focado, dedicado que Paulo estava fazendo ao longo de toda a sua caminhada, de todo o seu ministério e da forma como ele se conduziu durante anos em que ele pôde testemunhar judeus e gentios da graça e do conhecimento do Senhor. Nós podemos ver isso, quantos frutos na vida de Paulo, quando ele vai relatar em 2 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 23, quando ele vai fazer uma defesa: são eles servos de Cristo? Estou fora de mim para falar dessa forma, eu ainda mais. Trabalhei muito mais, fui encarcerado mais vezes, fui açoitado mais severamente e exposto à morte repetidas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. 3 vezes fui golpeado com varas, 1 vez apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio. Passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte para outra. Enfrentei perigo nos rios, perigos de assaltantes, perigo dos maus compatriotas, perigo dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar e perigos dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente muitas vezes, fiquei sem dormir, passei fome e sede e muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. E aí ele vai dizer no versículo 30, se devo orgulhar-me, que seja nas coisas que mostram a minha fraqueza. O Deus e Pai de nosso Senhor, que é bendito para sempre, sabe que não estou mentindo. Então nós encontramos aqui resiliência, foco, determinação, perseverança, fé, integridade e verdade. Quantos frutos na vida de Paulo. Ele descreve bem cada fruto desse e como que um grito para lembrar aos judeus e aos gentios, aos reis, às autoridades, quem era ele e de como ele tinha trilhado toda uma vida dedicada a serviço do caminho, como era chamada a seita ali no primeiro século, a religião que Paulo abraçara, e que agora ele está diante do rei e das autoridades para continuar dando testemunho da graça e do trabalho que havia realizado e que continuava realizando no Senhor. Essa é, pois, a reflexão de encorajamento hoje para todo o povo de Deus em toda a terra. Não podemos olhar os obstáculos, mas precisamos continuar firmes, pregando, testemunhando e também produzindo esses frutos para a glória de Deus. Que Deus nos abençoe. Aqui quem nos fala é a pastora Betinha, da Igreja Batista Esperança. Eu te envio um grande abraço. Amém.